E você já recebeu a visita de um anjo? Não? Não acredito. De uma forma ou de outra, você deve ter recebido sim. É sobre isso que eu vou falar. Eu sou o Antônio Léo e é um prazer ter você em minha companhia. Então fique aí para entender a respeito deste assunto, que é muito importante. Por quê? Porque isso tem a ver, conforme eu já mencionei em vídeos anteriores, tem a ver com o fim do cristianismo. E quando acabou o cristianismo? Logo lá no segundo século. Sendo assim, quando acabou o cristianismo com a morte dos últimos cristãos fiéis, e depois entrou a apostasia, conforme foi predito pelos escritores bíblicos inspirados, aí entramos em uma era diferente. Sendo assim, não temos nenhum relato a respeito de pessoas ou grupos de pessoas que serviram fielmente a Deus depois que acabou a era que os apóstolos ainda estavam vivos, ou pelo menos alguns dos discípulos dos cristãos originais. Aí o que aconteceu? Aconteceu que voltamos no período, ou praticamente igual, ao período antes de Moisés. Como assim? A existência de grupos organizados, chamados de igrejas ou religiões, são centenas ou milhares, não sabe exatamente quantas, mas existem desde que Martinho Lutero foi aquele que rebelou-se contra a religião católica, e depois dele outros surgiram, e depois mais outros e outros, e hoje o mundo está assim, cheio de pessoas religiosas, que na verdade são pessoas que se dizem cristãs, mas sabemos que os frutos não mostram exatamente isso. Aí, conforme eu acabei de mencionar, nós voltamos como era o período antes de Moisés. E por que dos anjos? Porque lá não tinha outro meio. O próprio Deus, quando tinha que dizer ou fazer algo, enviava seus anjos. São vários exemplos. Um deles, quando Deus disse que destruiria Sodoma e Gomorra. O anjo passando pela tenda de Abraão mencionou a ele o que ia acontecer. Até Abraão implorou, dizendo, mas como destruir uma cidade? E se houver 50 justos lá, será que vai ser destruído toda a população junto com os 50 justos? Aí foi que o anjo disse, representando a Deus, disse, não, se lá tiver 50 pessoas, a cidade não será destruída. Aí foi abaixando até 10. E se lá existir 10 pessoas justas, será que a cidade vai ser destruída? Deus vai fazer injustiça com esses 10? Aí Deus disse, através do anjo, não, de forma alguma. Foi quando Abraão chegou à conclusão que não existia nenhum justo naquela cidade. O restante já sabe o que aconteceu, não é mesmo? Mas, em outras ocasiões, mesmo depois de Moisés, quando não existiam ainda profetas
se numa escala mais extensa, como existiu durante o período em que os reis estavam governando, até mesmo no caso de Sansão, né, o anjo apareceu ao pai de Sansão e à sua mãe também e disse, até deu instrução sobre como deveriam tratar o menino. E outros casos que a gente pode relembrar aqui de uma maneira geral. Mas por que estou falando isto? Porque o próprio Jesus Cristo, ele mencionou lá em Mateus, capítulo 24, versículo 14, que diz que as boas novas do reino seriam pregadas em toda a terra habitada, para depois vir o fim. Aí pergunte a si mesmo, será que está sendo pregado em toda a terra o Evangelho? Porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. E como é que seria pregado o Evangelho? Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a terminação do sistema. Bom, sendo assim, é óbvio que Jesus, ele sim, estaria à frente da pregação. Mas isso tem a ver o que com os anjos? Tem a ver aquilo que está escrito no livro 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles administraram estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Notem que no final do versículo diz que, falando do Evangelho, diz, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Isso quer dizer o quê? Dá para entender que aquelas coisas que os cristãos do primeiro século pregavam, eles pregavam e diz que os anjos estavam atentos, ou desejavam estar atentos, ou estavam interessados naquilo. Isto pode ser comprovado? Claro. Só ler lá no capítulo 10 de Atos, onde o próprio Cornélio, que era um romano, antes dele entrar em contato com o apóstolo Pedro, o que aconteceu? Anjos apareceram a ele e disseram, embora ele não tinha nada a ver com o cristianismo, mas ele era um homem justo. Ali o relato diz que ele era um homem que orava a Deus, embora não sabendo nada sobre Jesus Cristo, mas orava e era um homem caridoso, um homem que fazia muitas dádivas, que a Bíblia menciona isso como sendo boas obras aos olhos de Deus, embora as religiões não se preocupem com tal ensinamento. Bem, mas o caso é o seguinte, que ali o anjo indicaram e Pedro foi lá e conversou com a família de Cornélio e ele se tornou um cristão. Veja o empenho dos anjos ou a colaboração dos anjos na pregação. E certa vez, quando o próprio apóstolo Pedro estava preso, o anjo foi lá e abriu a cela, enquanto os carcereiros estavam descansando, e saiu e disse para Pedro, vai, continua a pregação. Veja como era importante para os anjos a pregação das boas novas. Ainda não foi o único caso, mas houve outros ainda, que poderiam citar aqui,
onde anjos colaboraram sim para trazer a mensagem que era ou diretamente para as pessoas ou usando pessoas para tais. Então, se você ainda não recebeu a visita de um anjo, não estou referindo a uma pessoa de uma religião ou outra religião. Não, nada disso. Os meios que Deus usa para pregar através dos anjos é muito diferente. Mas como dizer assim? Porque se os apóstolos, os discípulos do primeiro século morreram, quem supriria a pregação? Aí é que entra a questão. Conforme relatado no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, o capítulo 14, versículo 6, que diz que o apóstolo João teve a visão e ele relata, dizendo: eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo, língua e povo. Se eles, os anjos, conforme diz o texto, tinham o evangelho para declarar, eles sim declarariam em toda a terra. Por quê? Os anjos não têm barreira, nem política, nem religiosa praticamente, ou ideológica, ou seja lá qual for. Os anjos, para eles, não tem esse problema. Por isso que, na visão, conforme o apóstolo João teve, está se cumprindo. Porque uma coisa é certa, tem religiões que dizem que a pregação do reino está sendo pregada em toda a terra. Aí eu pergunto, e países como a China, Coreia do Norte, né? Tem outras ainda, lá onde os países dos Estados Islâmicos, né, onde cristãos são perseguidos, só falar que é cristão, não precisa ser cristão verdadeiro, não. Se não for da religião deles, já sabe o que acontece, né? Então, como é que as religiões dizem que pregam nesses lugares e não tem nenhuma foto, nenhum vídeo, nada? Até os relatórios de algumas religiões não falam nada. Por quê? Mas quem é que pode fazer a pregação lá? Apenas os anjos, não é verdade? Aí talvez se pergunte, mas como é que os anjos pregam? Eles vão nas casas das pessoas mesmo? Conforme eu perguntei, já recebi a visita? É claro que não. Os métodos que os anjos usam vai além do nosso entendimento. Porque, para começar, no domínio espiritual existe uma guerra praticamente, um conflito entre o bem e o mal, ou seja, entre os anjos de Deus, os fiéis anjos de Deus e os demônios, né? Os anjos maus, os anjos caídos, que é a mesma coisa. Mas como é que o anjo pregaria? Lembra que eu disse que passariam 1290 anos, conforme a profecia de Daniel? E aí começou a aumentar o conhecimento através da impressão de livros? Sim, talvez você está lembrado que aí começou ali um tipo de uma revolução. Agora, quem talvez, ou provavelmente, estava por trás de tudo isso? Praticamente os anjos. Lembram que a Bíblia, ela foi escrita e passou, né, todo esse tempo nas mãos de pessoas que tentaram destruí-la?
ou pelo menos corrompê-la, mas ela tem tudo o que nós precisamos. E devido a quê? Deus, através dos seus anjos, ele fez com que tudo isso fosse preservado para as pessoas, onde, segundo Daniel, seriam reveladas no tempo do fim. E aí, como é que Deus hoje pode visitar uma pessoa? De várias formas. Você está assistindo esse vídeo, talvez já viu outros vídeos com informações que são contrárias àquilo que você acredita. Não é? Porque quando eu disse que há uma guerra no mundo espiritual, porque hoje com a internet existe o lado bom também e o lado ruim. Quando disse que o conhecimento se multiplicaria, é lógico que qual é o meio? Jornais já não estão mais quase sendo produzidos, jornais de papel. Rádio, quase ninguém ouve. Televisão perdeu a credibilidade. Então a internet ainda é um meio mundial, né? Todo lugar, mesmo sendo países totalitários, onde não se pode ter uma Bíblia de papel, mas será que não pode chegar até eles uma Bíblia digital? Claro que pode. E também, como é que os anjos se apresentariam? Lógico, não é como lá nos tempos bíblicos, que os anjos apareciam, né, com pessoas. Isso talvez é o que a gente pensa, né? Porque não temos certeza sobre isso. Mas quem sabe, né? A gente não sabe se eles podem se tornar pessoas e conversar com outros a respeito daquilo que Deus quer que seja. E você talvez tenha a Bíblia, ali está. Agora, quem é que fez com que a Bíblia chegasse até você? Lógico, foi um anjo, né? Provavelmente. Então você teve sim a visita de anjo, mas você não percebeu. Este é o ponto. E o que os anjos ensinam atualmente? Aí é que nós vamos ver no próximo vídeo. Eu vou estar falando a respeito das mensagens que os anjos estão transmitindo, que é muito diferente daquilo que se prega hoje nas igrejas, ou nas televisões, ou outros meios, até mesmo na internet. É muito diferente. Pode ter certeza. É muito diferente, é algo que você vai surpreender. Então, assista o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre o que os anjos estão declarando hoje, baseado na Bíblia também. Então, você está convidado e agradeço por estar assistindo até agora. E se inscrever no canal, eu fico muito agradecido. Então, agradeço mais uma vez e deixe seus comentários e aguardo você para um próximo vídeo, ok? Então até lá e o meu muito obrigado!